Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui dois vídeos de dois bolsonaristas que estão mais perdidos do que Pior no Tony Ramos. Um é o Nicolas Ferreira, esse moleque cara de pau que teve a capacidade de discursar na Câmara dos Deputados e falar um monte de bobagem, de mentira. É isso, porque ele pode ter uma opinião que eu divirjo. Quando o cidadão vai lá e mente descaradamente, mistura, confunde para enganar as pessoas. Porque esse negócio do Trump taxar aí o Brasil pegou muito mal até na bolha deles. E eles estão perdidos agora tentando emplacar mentiras. Eu vou desmentir os dois aqui. O Marco Feliciano teve a coragem, é corajoso demais, que é para chamar o Eduardo Bolsonaro de herói, tem que ter coragem, viu? Nessa altura do campeonato, quando até aliado já olha e fala, isso aí vai prejudicar o Brasil e é culpa deles, que eles mesmos batem no peito e pedem para agradecer o Trump. Eles fazem a besteira lá e se orgulham disso, só que tentam transferir depois pro Lula. Então vou trazer detalhes aqui, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações, gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou? Pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Sem mais delongas, vamos aqui pro vídeo do Nicolas Ferreira. Esse cidadão que eu chamo de moleque, não pela idade. Como eu já falei aqui 200 mil vezes, você pode ter pessoas mais novas que ele, porém maduras, sabem o que estão fazendo lá. Aliás, eu acho que ele até sabe também, só que o que ele faz lá é prejudicial ao povo. Mas ele fala bem, não interessa se fala bem, se fala feio, se tem uma oratória boa ou ruim. O que ele fala aqui, e em muitas ocasiões, é mentira. Vamos trazer aqui agora, discursando na Câmara dos Deputados a respeito da taxação de 50% dos Estados Unidos contra o Brasil. Vamos lá então. Tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras para os Estados Unidos. Ou seja, a bola para resolver isso está na mão dos senhores, está na mão do Lula e está na mão do STF. Porque vocês vão dizer que isso daqui é o quê? É uma falta de defender a soberania do nosso país? Pelo contrário, quem não defende a soberania do nosso país é quem aplica imposto para o seu próprio país. Quem é pior? Quem está aplicando uma sanção econômica a outro país para defender a liberdade, ou quem, como o Haddad e o PT, aplica imposto no seu próprio povo para poder bancar todas as mordomias desse governo. Agora, antes dele ir pro agora, isso aqui é tanta confusão, tanta besteira, meu Deus do céu. Vamos aqui para a parte que vai piorar. Ouvi dizer que o Lula está falando que, a esquerda na verdade, dizendo que nós não estamos defendendo a soberania nacional. Peraí, o Lula não estava defendendo agora a ex-presidente da Argentina condenada? Isso é o quê? Não é interferência? Não, ô cara de pau, não é interferência não. Vamos explicar direitinho pra você aqui, que não deve saber. Uma coisa, eu até falei no vídeo mais cedo aqui, um vídeo que tá bombando aí na internet, no YouTube, hein? Uma coisa é você ter um presidente de qualquer país que se posiciona, falar, lamento que a fulana de tal país, Beltrano, tenha sido condenado. Você vai lá, posa até com um cartazinho, fala, opa, fulano livre. Agora, se o Lula tivesse feito uma carta ao Milei falando, olha que o judiciário argentino está cometendo erros contra Cristina Kirchner e por conta disso o Brasil vai taxar Argentina em 50% e ameaçando imediatamente, vocês têm que rever no mesmo tom que o Trump fez. Se o Lula tivesse feito uma carta nesse sentido para a Argentina, para o governo argentino, para defender lá a Cristina Kirchner, estaria errado. Agora, o Lula, enquanto cidadão e até presidente, ele externar a opinião dele a respeito de uma ex-presidente condenada não tem nada a ver com o que foi feito pelo Trump. É que é misturar alhos com bugalhos, é causar confusão para enganar as pessoas. E eu não vou deixar. Quem estiver assistindo aqui vai estar orientado. Não tem nada a ver a posição do Lula em relação a Cristina Kirchner com a do Trump em relação ao do Bolsonaro. Simples assim. Quando a Janja, a nossa camisa 10, chega e fala que para o Xi Jinping, para poder censurar as redes aqui, isso não é interferência à soberania nacional? Quando nós temos o Fórum de São Paulo, deputado, que... Bom, a questão da Janja aqui, eu discordo de um monte de coisa que a Janja fala, eu acho que ela, em alguns momentos, mais atrapalha do que ajuda, então não esperem de mim vir aqui defender cegamente a Janja.
mas também são situações bem diferentes, Nicolas Ferreira. Desde 1990 foi fundado juntamente com o Fidel Castro. Foro de São Paulo. E aí o Lula fala nos anos 2000, todos os países da América Latina agora têm um presidente de esquerda. Isso não é infringir a soberania nacional? Não. Naquela época, vários países tinham presidentes de esquerda. O que o Lula falava ali era uma constatação. Era só você olhar, mas aí será que isso aqui como é que é? Você se meter na soberania nacional de um outro país? Olha o nível do deputado federal, hein? Poxa vida, e quase 1,5 milhão de votos. Que baixo nível. Peça assim, quanto mais votos, pior, né? Agora, sabe o que eu achei interessante, Guy? Qual? Que o Lula hoje, quando foi perguntado a respeito disso, sabe qual foi a resposta dele? Não sei, porque ele não falou. Se fosse culpa do Bolsonaro e da direita, ele teria falado. Então eu estou ansioso para poder saber a resposta do presidente da República do Brasil de quem é a culpa, afinal. Porque o Trump já deixou aqui bem claro. Não precisa acreditar em mim, não. Vai na internet e vê. O Lula, ao não responder nada, ele tem a postura do seguinte: nessa hora não é hora de ficar conversando com as paredes, como o Bolsonaro fazia, de tudo queria responder, ou então dava uma má resposta, brigava com a imprensa. Então, tem hora que você tem que calar mesmo, você tem que agir nos bastidores, como o governo já disse aí, que vai esperar a sanção, se ela realmente entrar em vigor, coisa que eu tenho certeza que até o governo duvida. E se entrar, já tem ali uma carta de possibilidades na mão do próprio governo para reagir através da lei de reciprocidade. Quer nos sancionar de forma unilateral, o Brasil reage. Simples assim. Não tem que ficar dando satisfaçãozinha só porque o Nicolas Ferreira quer saber a opinião do presidente. O presidente Lula já disse, soltou uma nota ontem, que eu já li aqui na íntegra num vídeo anterior. Pronto. Se ele quiser achar importante daqui a pouco dar uma declaração ou outra, legal, bacana. Mas não vai ser porque o Nicolas vai vir com lacradinha, não sei o que ele disse, não sei o que, vai lá encher o saco. Mas é isso aí. Então tá aqui o Nicolas Ferreira, ele acha que é igual, né? Um presidente impôs 50% de taxa a um outro país e um que defende que o outro, como o Lula que defende que a Cristina Kirchner seja, né, fique livre e tal. É a bobagem do Nicolas Ferreira aqui sem tamanho. Vamos aqui agora pro pastor Marco Feliciano. Vou dar uma aceleradinha no vídeo que ele fala mais pausado. Dá pra gente pôr aqui pelo menos no 1:25 para ouvir as besteiras que ele vai falar. Vamos lá então. Pessoal, esse vídeo aqui é urgente. O Brasil acaba de levar um tapa na cara da maior potência econômica do mundo, Estados Unidos da América. Donald Trump anunciou uma taxação de 50% sobre as importações brasileiras. E sabe o que é pior? Ele culpou diretamente a perseguição contra o presidente Bolsonaro, sua família e as empresas americanas. Mas então não pode nem cometer crime mais, um país não pode nem punir um criminoso, porque aí o outro vem reclamar e com taxação. Já pensou se vira moda agora? Se o Brasil começa a querer sobretaxar todos os países que ele acha que está tendo uma posição do judiciário equivocada. Os Estados Unidos podem até achar, mas isso é uma questão nossa aqui. Então, quando o Trump cita essa questão do Bolsonaro, só torna a carta ainda mais ridícula. Então, assim, é inacreditável a postura desse pessoal aqui defendendo esse tipo de situação. Eles não consideram a questão dos BRICS, do interesse dos Estados Unidos, né, na questão deles ali. Então é simplesmente surreal. Vamos lá. Isso não é discurso de campanha, pessoal. É um aviso. Trump está dizendo o que muitos investidores e líderes globais já pensam, que o Brasil virou uma terra de instabilidade, de censura, de insegurança jurídica e perseguição política. E quem construiu essa imagem foi Bolsonaro? Não. Foi o atual governo de Lula, com apoio de parte da cúpula do judiciário brasileiro, que se comporta como um partido político. Vamos aos fatos. Lula atacou publicamente os Estados Unidos da América diversas vezes. Chamou os americanos de imperialistas, defendeu ditaduras... Chamar americano de imperialista isso é o mais óbvio do mundo. Não é possível. Isso aqui agora é atacar. Eu acho que eles até acham bom, viu? O Marco Feliciano tá achando que eles acharam ruim. Não, eu acho que eles ficaram felizes de ver um outro país chamando eles de imperialista. Comunistas como Cuba, Venezuela e Nicarágua. Países que perseguem, torturam e matam seus opositores. Opa, perseguem, matam, torturam seus opositores. Vamos então condenar isso que acontece, né, nisso que ele acusa aqui. Agora, essa mesma turma, não estou falando aqui especificamente do Feliciano, mas a turma bolsonarista é a mesma que passa pano para o que aconteceu no Brasil, quando a ditadura militar perseguiu, matou, censurou e fez aí um monte de coisa absurda, estarrecedora, criminosa
com opositores políticos. É hipocrisia, gente. Isso aqui é que a gente fica de olho. Sua esposa Janja já ironizou e atacou o modo de vida americano nas redes sociais, desdenhando da cultura ocidental, enquanto ela desfruta de jantares de luxo, de viagens internacionais e com a segurança do Estado lhe dando a parar. E o mundo assiste tudo isso com nojo. Enquanto o Brasil deveria estar cultivando boas relações com os Estados Unidos, que é o seu maior parceiro comercial fora da Ásia, o governo Lula faz de tudo para destruir essa ponte. E ainda querem jogar a culpa em Bolsonaro e nos bolsonaristas. Não, mas é o próprio Eduardo Bolsonaro que tem assumido aí, que tá atuando lá e defendendo as digitais dele na cena do crime. Bolsonaro nunca taxou empresas americanas. Bolsonaro nunca insultou presidentes americanos. Ao contrário, Bolsonaro foi recebido com honra e respeito por Donald Trump, inclusive na Casa Branca. E Trump gosta muito de Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro, que é o nosso grande herói nesse momento. A verdade é, essa retardação econômica do Estado... Bolsonaro já insultou presidente de tantos países, meu Deus. Mas eu vou nem entrar nesse conto aqui, porque eu não quero ficar nessa de comparar postura fala errada de um com fala errada de outra, mas do jeito que ele fala, até parece que o Bolsonaro é um anjo, não é um santo. Estados Unidos é culpa do governo Lula, da sua arrogância, da sua ideologia ultrapassada e de parte da culpa do judiciário brasileiro que acha que pode mandar no mundo inteiro. E quem vai pagar essa conta? É claro que é o brasileiro, é o produtor rural, o pequeno exportador, a indústria, o trabalhador comum, e eu não fico feliz com isso. O pior, Lula está mais preocupado em lacrar no G20 e no BRICS do que defender os interesses reais aqui do Brasil. Porque o STF está mais preocupado em calar vozes nas redes sociais do que garantir a segurança jurídica. Então, chega. O Brasil precisa acordar. Ou a gente muda agora, ou vamos afundar sozinhos enquanto o mundo inteiro fecha as portas para nós e diz, com esse governo aí, não dá. Não é Bolsonaro que está queimando o Brasil lá fora. É Lula, é Janja, é o ativismo judicial. É essa guerra interna contra quem pensa diferente. Então aqui fica um alerta. Ou os poderes tomam providências urgentes agora para restaurar a imagem do Brasil, ou isso, pessoal, é só o começo da cubanização do nosso país. Presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, vossas excelências podem salvar o Brasil e sabem exatamente o que é preciso fazer. Meu Deus do céu. Assim, é fácil, né? Botar a culpa em quem, né, não a tem. Como eu disse, você pode discordar de decisão judicial, isso faz parte. Agora, isso não dá o direito de qualquer país fazer o que fez Trump, o governo dos Estados Unidos, em relação ao Brasil. Simples assim. Não adianta nem querer desviar o foco, ficar misturando falas polêmicas da Janja, para que a Janja, né, tenha digamos assim, uma rejeição alta na sociedade. Aí eles, sabendo disso, até que o Nicolas colocou a Janja na conversa, agora o Marcos você também coloca, tentando desviar o foco aqui para algo que sim revelou a farsa que é o bolsonarismo. Eu nunca acreditei no patriotismo bolsonarista, mas é claro e óbvio que eles estão atuando contra o nosso país. E se daqui a pouco sai uma decisão judicial aí para punir o crime de lesa pátria que uma turma está cometendo, aí vão alegar, estamos sendo perseguidos, olha aqui, o judiciário, a ditadura da toga. Então tá aqui. Mas dá vontade, gente, de fazer vídeo, né? A gente faz 2 por dia no canal, dá vontade de fazer uns 3, 4, 5, 10, de tanta bobagem que a gente vê na internet. Então tem que sair selecionando, seleciona daqui, seleciona dali para trazer aqui e desmascarando. A gente vai ficar de olho no desdobramento disso tudo, nas consequências disso para o Brasil, né? A sanção vai entrar em vigor só 1º/8. É sinal que o Trump não está tão certo assim, ele recuou em relação a muitos outros países. E como eu disse aqui, isso pode ter sido um tiro no pé do bolsonarismo, da direita, e pode ter fortalecido e muito o Lula, inclusive na questão, né, visando 2026. Então vamos observar os dobramentos, isso tudo, a gente vai trazer novidades para vocês aqui, se elas forem importantes também em relação a esse assunto. Então valeu, gente, eu fico por aqui, quem puder espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente, valeu!